Irmãos, gostaria que vocês abrissem a palavra do Senhor na primeira carta do apóstolo João, capítulo 2. Primeira carta de João, capítulo 2. Nós vamos ler em uníssono, do verso 15 ao verso 17. Todos encontraram? Vamos ler todos juntos, todos a uma só voz. Diz assim: Não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa, bem como a sua concupiscência. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus, permanece eternamente. Amém. Vamos orar? Vamos pedir que o Senhor nos abençoe nesta manhã, que Ele fale conosco, que Ele nos instrua por meio da sua santa palavra. Senhor nosso Deus, nosso Pai bendito, nós te louvamos, não apenas, ó Deus, por mais uma manhã, não apenas porque, de maneira maravilhosa, tuas misericórdias, que são a causa de não sermos consumidos, se renovaram sobre nós, mas porque, mais uma vez, o Senhor bondosamente nos permite desfrutarmos de mais um santo dia do Senhor. O Senhor nos permite desfrutarmos mais uma vez, de mais um domingo, quando nos reunimos, quando rememoramos os teus poderosos feitos na história da redenção, quando, ó Pai amado, ouvimos mais detidamente a respeito de como o Senhor, em Cristo Jesus, nos reconciliou consigo mesmo. Nós te bendizemos, ó Pai bendito, porque ao longo deste dia nós podemos deixar todos os nossos afazeres e o Senhor nos convida para prazeres superiores, para prazeres maiores, para deleites mais abundantes, para devotarmos todo o nosso pensamento a Ti, ao Teu Filho e ao que o Senhor tem feito por nós, ó Pai. Nós te bendizemos porque agora podemos ouvir a Tua palavra, tendo a certeza que pela mediação do Senhor Jesus Cristo, o Senhor nos recebe em Tua presença e recebe, ó Deus, a nossa adoração, tendo a certeza de que agora o Senhor se encontra desejoso de nos instruir, de nos ensinar pela Tua santa palavra, uma vez que é dela que necessitamos, uma vez que é dela que precisamos, é por meio dela que nós vivemos, é por meio dela que nós podemos agradar ao Senhor neste mundo, ó Pai. Em nome de Cristo, nos conduza agora, nos conduza nesse momento de exposição bíblica, nos conduza neste momento, ó Deus, em que devotaremos toda a nossa atenção à Tua palavra, e assim nos santifique. E assim, ó Deus, que a Tua palavra, nas mãos do Senhor, seja a espada que poda, que venha aparar aquilo que precisa ser aparado em nossas vidas, que mortifica pecados que necessitam ser mortificados, e que faz, ó Deus, com que virtudes, santas e preciosas virtudes, venham a ser cultivadas na nossa vida. Olha pela Tua igreja presente aqui nesta manhã. É no nome de Cristo, é no nome do Teu Filho que nós choramos e Te bendizemos hoje e eternamente. Amém. Meus irmãos, como você descreveria uma pessoa mundana? Ou, mais importante, você vê a si mesmo como alguém mundano
Ou você reserva essa designação apenas para aquelas pessoas incrédulas, de fora da igreja, que estão entregues aos prazeres, estão entregues às orgias, estão vivendo de forma dissoluta? Se nós formos sinceros, meus irmãos, nós vamos confessar que nós somos prontos, nós somos muito inclinados para enxergarmos mundanismo apenas no estilo de vida daquelas pessoas que não estão na igreja, daquelas pessoas que são conhecidas por seus excessos, por seu estilo de vida completamente entregue à carnalidade, completamente entregue àquilo que é vil. Nós rapidamente saímos em defesa própria e nos eximimos desse tipo de pecado. Nós temos uma inclinação muito grande de nos eximirmos de qualquer forma de mundanismo. Nós não somos mundanos, nós somos crentes, nós somos servos de Cristo, nós somos membros da igreja, nós somos servos devotados do Senhor. E um detalhe: já houve quem dissesse que Satanás, tendo percebido que a perseguição religiosa, em vez de destruir a igreja, possuía, na verdade, um efeito contrário, que era o efeito de fazer com que a igreja crescesse, ele passou a adotar uma tática diferente. Em vez de possuir a igreja de forma implacável, derramando o sangue dos cristãos, oprimindo o sangue dos cristãos no mundo ocidental, Satanás teria passado a seduzir a igreja. Ele teria passado a tornar aquilo que é mundano, atraente, desejável aos olhos da igreja cristã. Sendo essa basicamente a mesma tática que ele usou com os nossos primeiros pais, Adão e Eva. Quando você lê Gênesis, capítulo 3, versículo 6, o texto sagrado nos diz que a mulher viu que a árvore era boa para se comer. Aquilo que lhe era proibido passou a ser visto por ela como agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento. Uma vez que a sua percepção mudou, o texto diz então que ela tomou do fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. E é exatamente isso, meus irmãos, que nós vemos hoje no mundo ocidental. Nós não nos deparamos a uma igreja perseguida de modo implacável por Satanás, mas nós vemos uma igreja que está sendo seduzida em muitos lugares pelos encantos do mundanismo. O pastor Joel Bick, falando sobre esse assunto, ele vai dizer que crentes e igrejas que caem no mundanismo perdem a sua salinidade. E ele vai dizer mais, ele afirma que a igreja contemporânea, em grande parte, não está seguindo a palavra e os caminhos do Senhor, não está detestando todos os outros caminhos. Ele vai dizer que o temor do Senhor, o amor à verdade, a glória de Deus, o desejo de andar de acordo com os mandamentos do Senhor, não tem prosperado em grande parte da igreja evangélica dos nossos dias. Ele diz que diante de Deus e dos homens, nós temos de confessar honestamente que ainda existe, é verdade, uma verdade exterior, ainda existe um crescimento visível, ainda existem privilégios espirituais públicos num nível que a igreja das eras passadas dificilmente possuía. Mas ele alerta, Israel também tinha todas essas coisas. Israel também se apegava a uma verdade exterior. Israel também se apegava a um crescimento visível, a uma prosperidade no meio da nação. Israel também possuía privilégios espirituais públicos, enquanto ao mesmo tempo se desviava do Senhor. Se afastava de Deus. Tornava-se uma nação cada vez mais mundana. Mesmo mantendo todos os seus rituais, todas as suas festas, todos os seus cultos. Nós precisamos ser sinceros, irmãos, e confessar que esse diagnóstico, ele não é um diagnóstico falso.
Hoje nós vemos cristãos buscando desenfreadamente prazeres. Nós vemos as disciplinas espirituais sendo negligenciadas. Ainda que uma pessoa não frequente lugares onde a carnalidade ela é exacerbada, mas se essa pessoa negligencia as disciplinas espirituais, se ela negligencia a leitura e a meditação das Sagradas Escrituras, se ela negligencia a oração individual e coletiva, se ela negligencia o culto ao Senhor, se ela negligencia o dia do Senhor, se ela não leva Deus em conta em todos os seus caminhos, se ela atravessa todo o seu dia sem lembrar de Deus um único minuto sequer, essa pessoa é, sim, uma pessoa mundana, ainda que ela tenha décadas de membresia de igreja. Um dos grandes perigos que corremos é estarmos amando o mundo. E o apóstolo João, na sua primeira carta, chama a nossa atenção, ele nos adverte a respeito disso. Ele nos dá uma ordem, peço que vocês observem o verso 15 aí do capítulo 2 da primeira carta. Ele começa o verso 15 com um mandamento dizendo: não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Observem, meus irmãos, que de maneira clara, João nos dá uma definição do que é o mundanismo. O mundanismo é amar o mundo e as coisas que há no mundo. E um detalhe interessante é que o verbo amar, aí no verso 15, é o famoso verbo agapau. Normalmente, quando nós falamos desse verbo, nós dizemos, não, esse é o amor de Deus, esse é o amor perfeito, esse é o amor incondicional. E você vê exatamente o apóstolo João dizendo que esse amor, o famoso ágape, ele pode ser devotado a outro ser, a outra pessoa, a outra coisa que não o Senhor. Aqui a ideia desse verbo é de ter prazer em algo, prezar algo acima de todas as outras coisas, é não estar disposto a abandonar aquilo, é não estar disposto a viver sem aquilo. Tudo que deveria ser dirigido a Deus, tudo que deveria ser devotado ao Senhor, o prazer que deveria ser dedicado a Deus, a disposição de coração de viver para Ele, de agarrar-se a Ele, de viver para Ele em todos os instantes. Isso é dado ao mundo. Mundanismo, meus irmãos, é amar o mundo, é ter prazer na forma de pensar do mundo, é ter prazer na mentalidade mundana, é adotar, é prezar, é valorizar, é abraçar toda e qualquer forma de pensamento do mundo e que está em oposição à palavra de Deus. Você não precisa ser alguém entregue às orgias, você não precisa ser alguém cheio de carnalidade, cheio de depravação. Basta que você pense como o mundo, a respeito de qualquer coisa. Você pode ser uma pessoa introspectiva, você pode ser uma pessoa tímida e mundana, uma vez que você pensa exatamente como o mundo pensa, uma vez que você preza aquilo que é mundano acima daquilo que é santo. Quando você não está disposto a abrir mão daquilo que é mundano. Permitam-me apresentar a vocês outras definições do que é mundanismo, definições que nos foram dadas por homens de Deus. O pastor Joel Bick vai dizer que o mundanismo é a natureza humana sem Deus. Alguém que pertence a este mundo, diz ele, é controlado por interesses mundanos. O que ela busca é mundano, ela busca prazer, ela busca lucro, ela busca status, ele se rende ao espírito da humanidade caída, ele se rende ao espírito de interesse pessoal e de autossatisfação. Todas as cogitações de uma pessoa mundana são agradar a si mesma. Pastor C.J. Mahoney vai dizer que mundanismo é amar este mundo caído, amar os valores e desejos deste mundo que se opõe a Deus, é gratificar e exaltar a si mesmo em detrimento de Deus.
Um mundano rejeita a palavra de Deus, rejeita as regras de Deus e as substitui pelas suas próprias regras, pela sua própria lei. Uma pessoa mundana exalta as suas opiniões acima da verdade divina, coloca os seus desejos pecaminosos pelas coisas deste mundo caído acima dos mandamentos e das promessas de Deus. Outro pastor vai dizer que mundanismo é se afastar de Deus. É um modo de pensamento centrado no homem, propõe objetivos que não requerem um rompimento radical com a natureza pecaminosa do homem, julga a importância das coisas de acordo com resultados presentes e materiais, mede o sucesso por meio de números, deseja a veneração humana, busca a popularidade, não conhece nenhuma verdade pela qual vale a pena sofrer, recusa ser um tolo por causa de Cristo. O mundanismo é a mentalidade das pessoas não regeneradas, é a mentalidade que adota ídolos e está continuamente em guerra com Deus. Outro pastor vai dizer que o alvo das pessoas do mundo é avançar para a frente, não para o alto. É viver no sentido horizontal e não no sentido vertical. Essas pessoas buscam prosperidade exterior, não santidade. Estão repletas de desejos egoístas, não de súplicas sinceras a Deus. Se não negam a Deus, elas o ignoram. Elas esquecem de Deus, ou então buscam a Deus apenas por causa dos seus desejos egoístas. Meus irmãos, é exatamente dessa maneira de João que nós não devemos viver. É exatamente isso que não devemos amar. Não devemos e não podemos amar o mundo nem as coisas que há no mundo. De modo prático, como é que nós podemos saber se estamos amando o mundo e as coisas que há no mundo? Algumas indicações podem ser dadas. O quanto você preza o dinheiro, o quanto você vive para o dinheiro, o quanto o dinheiro é o seu amor. Para uma pessoa mundana, o dinheiro é o seu amor, não o seu servo. Como a sua mente é seduzida. As artes, a música seduzem a sua mente com o estímulo sensual. Uma pessoa mundana é aquela que consome todo o seu tempo com um entretenimento sem valor. Deixa o seu coração ser corrompido com um conteúdo perverso, em vez de usar essas coisas como meios criativos para a glória de Deus. Para uma pessoa mundana, os amigos e os relacionamentos tornam-se o seu céu. Ela coloca o seu coração inteiramente nessas coisas. Ela está disposta a pecar contra Deus para manter amizades que em nada abençoam a sua alma, em nada a edificam. As roupas deixam de servir como cobertura modesta, proteção, como adorno para o seu espírito e passam a consumir o seu dinheiro numa tentativa de impressionar o próximo, mostrar a sua sofisticação, ganhar atenção ou mesmo expressar sensualidade. Uma pessoa mundana olha para determinados assuntos e pensa exatamente como o mundo. Sua opinião sobre a política é mundana. Sua opinião sobre casamento é mundana. Sua opinião sobre a geração de filhos é mundana. Nós vemos isso na igreja. Nós vemos isso quando uma família está resolvida a gerar muitos filhos para o Senhor. Nós vemos pessoas na igreja lamentando isso. A opinião dessa pessoa sobre a criação de filhos é mundana. Ela traz métodos mundanos para a evangelização. Ela traz o mundo para dentro do culto. Ela deseja cultuar ao Senhor não de acordo com a sua palavra, mas fazendo uso de tudo aquilo que é oferecido pelo mundo. Isso é perigoso. Qual é o perigo em se viver assim? Olha para o final do verso 15. O apóstolo João termina o verso 15 dizendo o quê? Se alguém
Leia comigo com força, vai. Amar o mundo, o amor do Pai. Abra sua Bíblia em Tiago também. Tiago capítulo 4. Tiago 4, verso 4. Veja essa declaração de Tiago, irmão do Senhor. Leia comigo, Tiago 4, verso 4. A palavra de Deus diz assim, leiamos. Infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Quem deseja ser amigo do mundo se torna o quê? Inimigo de Deus. Agora vá no rodapé aí da sua Bíblia e veja que há uma nota relacionada a essa palavra infiéis. No rodapé você vai encontrar o sentido dessa palavra no original. Qual é? Qual é? Adúlteros. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Quem deseja ser amigo do mundo se constitui inimigo de Deus. Mundanismo, meus irmãos, é idolatria. Mundanismo é adultério. Então perceba como o mundanismo é insidioso. Ele não precisa ser necessariamente escandaloso. Ele pode ser sutil. Ele pode estar abrigado de uma pessoa exteriormente virtuosa, numa pessoa introspectiva, numa pessoa calada, numa pessoa que não é conhecida por sair para a noite, por se embriagar, por cultivar vícios, mas só pela maneira dessa pessoa pensar, ela pode se mostrar mundana. E se ela é mundana, o amor do Pai não está nela, e ela é inimiga de Deus. No verso 16, veja, João nos dá um alerta. Volte para 1 João, capítulo 2, verso 16, João, ele vai dizer o que acontece com aquilo que é do mundo. Ele vai falar acerca da efemeridade, do caráter passageiro, do caráter volátil daquilo que é do mundo. Leia comigo o verso 16, diz assim, 1 João 2, 16. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida não procede do Pai, mas procede do mundo. E no verso 17, veja, João vai dizer: o mundo. Até aí. O mundo passa. A concupiscência do mundo também passa. No verso 16, observe a declaração de João, quando ele vai dizer que tudo que há no mundo não procede do Pai, mas procede do mundo. Nada que é mundano, irmãos, pode ser atribuído a Deus. Nada que é mundano tem origem no céu. Tiago, na sua carta, também traz uma declaração que nos ajuda a compreender, quando falando sobre a sabedoria e contrastando a sabedoria que vem de Deus e a sabedoria que é terrena. O Tiago vai dizer que esta não é a sabedoria que desce lá do alto, antes é terrena, animal e demoníaca. Há uma associação muito forte entre aquilo que é animal, terreno e demoníaco. Aquilo que não tem origem no mundo não vem de Deus. Aquilo que tem origem no mundo e que não vem de Deus vem do diabo. Então, uma pessoa que em sua forma de pensar e em sua forma de viver não leva o Senhor, não leva a sua vontade revelada em consideração, essa pessoa vive de acordo com os ditames e os desejos do diabo. Ser mundano, amar o mundo e as coisas que há no mundo, na verdade é colocar o coração, é colocar todo o seu prazer naquilo que é terreno, animal e demoníaco. Então pare agora e pense um pouco a respeito dos teus gostos, dos teus hábitos, das tuas atitudes, coisas que você reconhece que não estão de acordo com a palavra de Deus. É mundano?
Então você já sabe a origem. João vai desenvolver, não de forma exaustiva, o que ele quis dizer com a expressão coisas que há no mundo. Ele vai englobar tudo numa lista com 3 itens. Ele vai falar da concupiscência da carne, da concupiscência dos olhos e da soberba da vida. E observem um detalhe, meus irmãos, muito importante. Os 2 primeiros aí no verso 16 são internos. Eles falam de algo presente no coração. Eles falam mais especificamente de desejos pecaminosos. O último já diz respeito a algo externo, àquilo que é expresso através do comportamento. Você observa então que mundanismo envolve tanto aspectos interiores quanto aspectos exteriores, desejos e práticas, pensamentos e comportamentos. Primeiro João fala da concupiscência da carne. A melhor tradução para isso seria os desejos da carne, a vontade da carne, a cobiça da carne. João está falando aqui dos desejos e impulsos ilícitos da humanidade sem Deus e a gratificação desses impulsos. Ele pensa aqui em desejos ligados à carne, que trazem satisfação à carne. O batista John Gill, comentando esse texto, ele vai dizer algo interessante. Ele diz assim: João se refere quer aos desejos impuros, que incluem todos os pensamentos, palavras e ações não castos, fornicação, adultério, estupro, incesto, sodomia e demais desejos não naturais. Ele se refere à intemperança no comer e no beber, motins, arruaças e farras, bem como a todos os prazeres sensuais da vida, que gratificam a mente carnal e pelos quais a alma é destruída e o corpo é desonrado. Nesse sentido, muito do entretenimento que muitas igrejas evangélicas têm oferecido aos seus membros é mundanismo. Muito do entretenimento hoje oferecido aos cristãos é mundanismo. A finalidade não é promover o crescimento dos jovens na palavra, não é promover o crescimento dos jovens na doutrina dos apóstolos, não é promover a comunhão, não é promover o amor mútuo, não é instilar na membresia o apego e o zelo pela verdade, não é ensiná-los a discernirem os espíritos e verem se eles procedem de Deus, não é levar a Cristo cativo todos os pensamentos. O objetivo é promover divertimento apenas. Uma vez que a vida cristã não precisa ser tão chata. Isso é mundanismo. João também fala da concupiscência dos olhos. Também significa os desejos dos olhos, a cobiça despertada por meio daquilo que você vê. O pastor C.J. Mahaney vai dizer que nosso coração pode gerar desejos pecaminosos, porém esses desejos também surgem a partir daquilo que vemos. Os nossos olhos fazem com que não apenas observemos as coisas, mas também que cobicemos essas coisas. A cobiça sexual, todos nós sabemos, ela pode surgir por meio daquilo que vemos. Mas, meus irmãos, nós não devemos restringir a concupiscência dos olhos apenas ao pecado sexual. Qualquer coisa que nós em que coloquemos os nossos olhos e que desperte a nossa cobiça, que desperte a tentação, que instile o pecado na nossa alma, isso se enquadra na categoria de concupiscência dos olhos. Então vamos pensar, irmãos, em que mais frequentemente, que imagens têm o poder mais frequentemente de despertar e instigar o nosso interesse. Se você se sente mais atraído pela aparência física de uma pessoa do que pelo caráter dela, pela personalidade dela, você é mundano. Se você fica mais impressionado com o glamour das celebridades e não se escandaliza com a falta de integridade e moralidade delas, você é mundano. Você foi seduzido por esse mundo. Se você coloca os seus olhos em algum homem
ou em alguma mulher, e ainda que você não venha se deitar com essa pessoa, você faz comentários maliciosos a respeito dessa pessoa, isso também é mundanismo. Você não precisa chegar às últimas consequências como Davi fez em relação a Batseba. Basta que você ponha os seus olhos em algo ou em alguém e isso desperte a cobiça no teu coração, levando você a quebrar o 7º mandamento. Por fim, João fala da soberba da vida. Aqui, meus irmãos, João já tem em mente uma maneira de proceder. Ele já tem em mente um comportamento. Diferentes traduções bíblicas trazem essa expressão de maneira que pode nos ajudar a entendê-la. Algumas traduções vão falar do orgulho jactancioso da vida, uma vida de vanglória vazia, a soberba das posses, a jactância do que o homem tem e faz, ou então a ostentação daquilo que se tem. Aqui João fala de quando você se orgulha, de quando você coloca a sua confiança no que você possui. Permitam-me dizer que nós somos bastante familiarizados com essa forma de mundanismo aqui. Nós somos facilmente tentados a nos vangloriarmos do nosso trabalho, dos nossos dons, dos nossos talentos, das nossas habilidades, da nossa aparência física, dos nossos bens, dos nossos méritos. Talvez você diga, eu não faço isso, você não faz isso em voz alta. Você não verbaliza isso. Mas é bem possível que secretamente, no coração, você se orgulhe. Você demonstre soberba, arrogância, por causa do que tem e faz. Talvez você pense que tem valor por causa dos bens que possui e das proezas que alcançou, e por causa disso você acha que precisa ser notado e reconhecido. Por causa do que você já alcançou, você acha que precisa ser devidamente valorizado. Como você se define? Qual é o teu perfil? Como você deseja ser conhecido? Você se vê como o acadêmico com a graduação mais impressionante? O profissional com o currículo mais extraordinário? A moça mais bonita da sua igreja? Você acha que você vai ser feliz se você tiver um carro luxuoso, uma casa enorme e muito bem decorada? Você acha que você vai ser feliz se você tiver muito dinheiro? Nada disso vai fazer você feliz. Nada disso revela qual é a tua verdadeira identidade. A nossa verdadeira identificação, meus irmãos, a nossa verdadeira identidade é Cristo. E nós devemos buscar a definição de grandeza e importância de Cristo. Quando ele vai dizer que maior é aquele que serve, grande é aquele que é humilde, grande e notável é aquele que é aquele que serve. Nós não estamos isentos disso, não se exima disso. Todos nós estamos sujeitos a isso aqui, irmãos. Eu digo frequentemente que nosso maior inimigo é o nosso próprio coração. Ele, inclusive, nos faz pensar e concluir rapidamente que não, nós não somos mundanos, está tudo bem com a nossa alma, e pode não estar. O Senhor, Ele nos envia a sua palavra nessa manhã para que nós nos examinemos. Uma vez que essas coisas não procedem dEle, e uma vez que essas coisas passam, e com elas, meus irmãos, passarão todos os mundanos. Quem não passará? Quem é que permanecerá para todo sempre? Olhe para o verso 17. João vai nos dizer. Aquele, 1 João 2, verso 17, leia comigo. Porém, aquele que faz... Será esse que permanecerá para sempre. Todos os mundanos passarão. À luz do Salmo 1, todos eles serão levados como a palha. Todos eles serão destruídos. Aquele que faz a vontade do Senhor, aquele que
tem a mente de Deus e que pensa os pensamentos do Senhor, aquele que fundamenta a sua vida na Escritura, que vive pela Escritura, que vive não segundo as suas opiniões, mas segundo aquilo que Deus deixou revelado, esse permanecerá para todo sempre. Que o Senhor nos ajude. Vamos orar. Curve a sua fronte. Vamos pedir a Deus que seja gracioso para conosco e nos ajude. Convidar o nosso irmão Jonatas para fazer essa oração de gratidão.